Então, eu quero convidar aqui, para começar, Luiz Mozzaquato. Eu vou falar um pouco aqui sobre o Luiz, né? O Luiz, ele tem só 45 anos de experiência na área de mecânica, né? É proprietário da empresa, eu estou procurando o nome da sua empresa aqui, como? Hidraflux, né? Uma empresa aí, eu estava falando com ele, mais de 180 empregos diretos, gente, fora todos os indiretos, né? Um homem de muito sucesso. E eu quero, a sua esposa está aqui, né? Os seus filhos, Maria, não é isso? Sua esposa está aqui, os filhos, né? Alguns filhos fazem parte dessa casa, servem aqui. Estão aqui os filhos? Alguns dos filhos? Não? Pelo menos um tá, né? Está aqui a filha, a Mônica, está aqui, ó, serve também, líder de célula, né? Então, quero pedir um grande aplauso aqui para o Luiz Mozzaquato, grande homem de Deus. Uma honra te receber aqui, obrigado por ter aceito. E ele, vou dar a liberdade aqui para ele agora, ele vai testemunhar, contar um pouco da história dele de empreendedor, né? Quem vê alguém com esse sucesso pensa assim, bom, aconteceu, né? Mas tem muita história aí, né, Luiz? Muito trabalho, muita luta para chegar até aí. Parabéns. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigado, Fresarim. Deixa eu primeiro apresentar a minha família, né? Ele já falou da minha querida e amada Maria, que está ali. Eu sou pai de 4 filhos, 6 netos, né? Tem a Ana Paula, que mora em São José, Santa Catarina, casada com o Fernando, serve ao Senhor lá, né? Tem a Mônica, que aqui, casada com o Rodrigo, fazem parte dessa casa, é líder de célula, né, aqui na igreja. Tem o Luiz Fernando, ele estaria aqui, mas teve um problema lá, não pôde vir. Serve ao Senhor também nesta casa, né? E tem o André, que o Luiz Fernando, ele trabalha comigo na Hidraflux, né? Tem um trabalho importante, me ajuda muito lá. E tem o André, que estuda em Curitiba, né? Está lá no último ano de engenharia mecânica. E daqui a pouco está por aqui. Eu sou sócio proprietário da indústria Hidraflux, Industrial Limitada. Nós estamos na cidade de Apucarana. Apucarana tá forte aqui hoje, né? Eu tenho a empresa lá, moro aqui, vou e volto todo dia, né? Mas não saio daqui. E nós atuamos no seguinte segmento: nós fabricamos uma linha de produtos voltados para equipamentos hidráulicos. Então, são terminais para mangueiras hidráulicas, engates hidráulicos para trator, para caminhão, uma linha de tubos para ar comprimido, uma linha de acessórios para ar comprimido, como bicos de limpeza, de aspergir shampoo para lavagem de autos, bombas de graxa, uma linha nesse segmento. Temos lá em torno de 2.000 itens, né, na nossa linha de produção. E eu tenho um sócio, né, que se chama Guilherme. Eu e o Guilherme estamos juntos desde o início, né? Ele sempre cuidou assim mais da parte comercial, né? E eu mais da fábrica, produção. Os assuntos, quando tem assuntos para se conversar, a gente conversa e vamos em frente. Normalmente funciona assim, cada um cuida ali de uma parte, e a parte dele ele faz muito bem, né? E temos um nível de confiança muito bom e vai muito bem. Nós estamos lá numa área de 20.000 metros quadrados, né? Com 14.000 metros de área construída, né? E, como o Fresarim falou, 180 colaboradores direto na fábrica, né? Para a honra e glória do Senhor. Eu esqueci, mas eu queria também agradecer e honrar o pastor Davi, os pastores dessa casa, o pastor Luiz, que é meu pastor de área hoje, né? Nesse momento. Eu lembro do pastor Samuel, uma vez, quando eu comecei, ele falando: como é que está a fábrica? Eu digo: vai bem, pastor.
quantos funcionários tem? Lá tem 2. Ele falou, tem fé para multiplicar isso? Eu falei, tem, pastor. Ele falou, então vamos crer. E de vez em quando ele perguntava, né? Então, obrigado, pastor, pelo apoio, pela né, que a gente sabe que ora, que torce pela gente, né? E a família também é uma coisa que, uma parte que eu acho que é a mais importante para a formação de uma empresa, pelo menos no meu caso foi, né? Não só trazendo inspiração, animando, assim, por, né, ter uma família, mas pela participação deles mesmo, né? Compartilhando ali o tempo, né, de esposo, de pai, com tantas atividades, né? Principalmente lá no início. E eu sempre procurei administrar assim o tempo que Deus me deu, né, entre trabalho, família e igreja, né? Não dá para ignorar nenhum desses 3, né, assuntos, porque alguma coisa vai faltar ali, tem que se, né, administrar o tempo, e pela graça e misericórdia do Senhor, eu acho que, né, na medida do possível ali, deu certo, né? Então eu vou contar um pouquinho aqui da trajetória nossa como empresa, né? Nós começamos a funcionar em 1995, mas uma empresa, eu penso que não começa no dia que ela inicia a sua produção, né? Pelo menos quando não se tem recurso, que era o meu caso. A gente vê às vezes empresa que em uma semana o cara inventa lá né, alguma coisa e decola e tal, mas não é assim comum. Eu acho que mais comum é como foi a minha, né? Eu tinha um curso do Senai, um curso de torneiro mecânico, e terminei esse curso, eu já tinha o sonho de empreender. Mas o meu sonho era assim, eu queria comprar um torno, uma máquina de solda, e abrir uma portinha lá para prestar serviço, né? Isso era bem comum, né? Tinha muitas oficinas assim. Hoje isso não é raro, porque primeiro que as coisas são mais descartáveis, não se conserta muita coisa, e naquilo que precisa de peça, a gente pede, a peça chega em casa hoje, né? Não precisa mandar fazer mais nada. Mas eu tinha esse sonho, mas não tinha a mínima condição, não tinha por onde investir nisso aí. Entrei para trabalhar numa empresa chamada Hidromar. A Hidromar fabrica lavadoras para lavagem de autos e mais algumas coisas nesse segmento. E eu comecei a trabalhar lá, só que trabalhava tinha lá uma fileira de máquinas e eu operava uma máquina daquela. Não tinha ali muita chance de crescimento, de aprender. E eu tinha esse propósito de ter um negócio. Então, pensei, eu vou me empenhar ao máximo, né? Eu vou dar o meu melhor nesse serviço que eu tenho aqui, para que eu seja visto e tenha oportunidade em alguma coisa que eu possa crescer aqui dentro. E, olha, eu acho que eu tinha mais amor por aquela empresa que o próprio dono. Eu me empenhei mesmo, dava o máximo ali, e com, assim, coisa de 1 ano e meio, eles me transferiram, me deram uma oportunidade num setor que era um setor de desenvolvimento. Lá eu ia trabalhar junto com o fundador da empresa, ele que cuidava desse setor. Então, tudo que tinha de desenvolvimento para a empresa, dispositivos novos para produção, melhorias dos produtos novos, ele desenvolvia ali junto comigo. O nome dele era Sr. Mário. O Sr. Mário era uma pessoa assim, muito dura, bravo.
ele era tido como um cara bravo. As pessoas, os colegas, a maioria queria ficar longe dele. Mas eu logo descobri que ele tinha uma paciência e uma dedicação para ensinar aqueles que tinham interesse. Ele passava horas conversando comigo, isso foi há alguns anos, me ensinando, fazendo lá os testes juntos, desenvolvendo, e foi para mim o meu mestre na profissão. Sou muito grato a Deus pela vida dele. Isso passou-se uns bons anos ali, depois passei encarregado geral, e eu trabalhei nessa empresa 15 anos, né? E quando deu ali 14 anos e meio e tal, ele chegou e falou: olha, Moza 4, você não pode trabalhar de empregado a vida toda. Você tem que ter teu próprio negócio. Aí chegou onde eu queria. Porque eu não falei antes, porque ele era uma pessoa sistemática. Se eu falar que eu tenho esse sonho e ele entender que, né? Então não falei. Mas aí eu contei a ele e falei que não tinha recurso, não tinha como empreender, mas eu tinha uma vontade muito grande. Ele falou: não tem problema, eu vou te emprestar aí umas máquinas, vê o que você precisa aí, e vou te dar serviço. Opa! Aí ficou melhor do que, né, eu pensava, né? E falei para ele do sócio, que eu já vinha conversando com esse amigo, a gente estava já... Ele aprovou: não, pode ter o sócio, não tem problema. E começamos a trabalhar. Trabalhamos ali uns 6 meses, ali já estava rodando a fábrica, só que era assim, o senhor Mário mandava a matéria-prima e a gente devolvia as peças. Ele mandava a matéria-prima e mandava o preço. Nós não podíamos falar de preço. Era aquele preço lá. E, tá ótimo, vamos. Aí, aquilo dava ali uma retiradazinha para mim. Meu sócio não tirava nada e pagava as continhas da empresa ali. Então, falamos: nós temos que desenvolver aí alguma coisa, algum produto para a gente fazer uma linha de produção nossa, vender e tal. E descobrimos essa linha que nós estamos até hoje. Então, vamos lá. E com muito custo, compramos lá umas barrinhas de aço e conseguimos produzir 4 itens dessa linha, que hoje está em torno de 2.000 itens. Os itens mais baratinhos, né? A gente conseguiu fazer. Colocamos numa pequena embalagem, deu lá umas 200 pecinhas de cada, e botamos no carro e fomos nós dois. Na cidade, a gente conhecia ali 2 lojistas, que a gente tinha contato pela Hidromar. Então, vamos lá, a gente vende para esses 2 ali um pouquinho, começa, e depois vemos o próximo passo aí, o que a gente faz. Chegamos lá, nenhum comprou, nenhuma pecinha. Eles falaram: olha, não adianta eu comprar 1 ou 2 itens de vocês, eu compro de fulano, que tem uma fábrica grande lá, olha o tanto de item que eu tenho, né? Eu prefiro comprar tudo deles, tem preço, tem prazo. Voltamos para a empresa e foi a primeira vez que nós experimentamos assim a bondade de Deus assim, de uma forma que não tem como negar. Estamos lá, um olhando para a cara do outro. Não passou semanas, não, passou dias. E bateu palma lá um camarada e diz: olha, eu quero ser representante de vocês, no Paraná inteiro. Eu vou vender para vocês. Nós ficamos meio assim: caramba, esse cara... Aí foi embora, depois voltou e ele falou: olha, é o seguinte, não se preocupe, vocês têm poucos itens, que eu vou ganhar pouco, eu tenho outras representadas que me sustentam, e eu vou começar devagarinho, eu vou conseguir vender, vai ser difícil, vocês têm que ter paciência. Mas aí eu vou trazendo para vocês os itens que são bons dessa linha, você coloca mais um, mais um, mais um. Resumindo, esse cara, o nome dele é Roberto Correia, o Fresarim conhece ele. Ele é hoje o nosso melhor representante, e a Hidraflux acho que é a melhor representada que ele tem. Deu certo para nós e para ele também. E começamos, e já fazia 1 ano e pouquinho que a gente estava produzindo. Eu fiquei viúvo, né? Faleceu a mãe dos meus filhos,
Tinha 3 filhos, um com 11, com 14 e 16. E foi um tempo, assim, um vale muito duro, né, que nós passamos, muito difícil. Louvado seja, né, o nome do Senhor pela igreja, né, os amigos que eu tinha aqui, os pastores que estenderam as mãos ali, e com os filhos, e comigo mesmo, e nós passamos, né, passamos esse tempo aí difícil. A empresa não parou, nós conseguimos conciliar e tocar o barco ali. 3 anos depois é que veio a Maria, né? E fazem 26 anos, né? E ali a empresa foi então ganhando corpo, né? Foi se desenvolvendo. Nós sempre com o pé no chão, nunca demos um passo assim que arriscado, sem ter com que pagar, sem ter certeza que vai ter com que pagar. Procuramos sempre trabalhar com recurso próprio, né? O que nós temos lá hoje é recurso próprio. Não que seja errado, né, fazer financiamento, é questão de filosofia de trabalho. Tem gente que financia e é mais ousado e vai embora. Nós financiamos algumas coisas, né? Tinha máquina que tinha que financiar, mas sempre pagava uma, quando estava terminando, pegava outra. Compramos muita máquina usada, né? Reformava ela e depois de uns 10 anos é que começamos a comprar máquina nova. E foi assim, teve dificuldades, né? Claro que tem hora que a gente não acerta tudo, tem hora que você tem que voltar um pouquinho, mudar o curso e continuar. Mas Deus abençoou assim de uma maneira tremenda, né? E como que nós estamos hoje? Hoje a gente vive um tempo assim bastante desafiador como indústria, né? O concorrente nosso hoje não é mais ali o que está ali na outra cidade. Os concorrentes, cada um tem a sua fatia de mercado, todo mundo trabalha e vai bem, é até bom que tenha, né? Hoje o concorrente nosso chama-se China. É um tempo bastante desafiador. Tem itens da nossa linha que nós não fabricamos mais, né? Trazemos de fora por falta de opção, por não conseguir ter preço, né, para continuar fazendo. Mas assim, de um modo geral, nós estamos bem. Na maior parte da linha estamos fabricando, temos preço, temos qualidade e está indo muito bem. Graças a Deus, não corremos o risco, assim, pelo menos de momento, de falar não vamos fabricar mais, vamos ter que importar tudo. Não, acho que dificilmente vai se chegar a isso. A gente tem ouvido dos nossos concorrentes que quase ninguém está fabricando mais. Estão trazendo tudo de fora, mas até por facilidade, porque pega e distribui, não tem. Mas a gente é fabricante, a gente é apaixonado por aquilo ali e queremos ser fabricante sempre, né? Você não quer essa facilidade, não, e até porque vai ficar na mão lá daqui a pouco ninguém fabrica mais nada e está na mão do chinês, e daí, né? Então, assim, eu resumi bastante a história da nossa trajetória, mas é isso. Eu, assim, para fechar, né? É uma coisa que eu sempre me preocupei e queria deixar, é a preocupação com os testemunhos, com o testemunho dos de fora, né? Eu tive uma ajuda muito importante, né, lá do senhor Mário, quando eu comecei, emprestou as máquinas, me deu serviço, mas mais importante do que ele ter me emprestado essas máquinas foi o que ele falava da gente por aí, né? Chegava para mim assim várias pessoas dizendo: rapaz, mas o senhor Mário fala bem de vocês, hein?
E eu sei que isso abriu portas para a gente, assim, porque ele era uma pessoa influente, uma pessoa que o cliente dele praticamente era o mesmo que a gente ia tentar vender, né? Quem vende lavadora, vende essas peças também. E então foi muito importante o que ele falou de nós, abriu portas. E segundo, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse pilar, ele não pode sair fora do nosso projeto, do nosso sonho, né? Porque aí tem uma promessa de Deus, né? Que o mais ele fará. E Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe até quando que a prosperidade vai fazer bem para nós. Eu penso assim, né? Deus sabe até se a prosperidade vai fazer bem para nós, né? E no meu caso demorou para acontecer. Eu tenho certeza que Deus foi o tempo de Deus, né? Amém? Então é isso. Muito obrigado. Benção. Luiz, eu anotei duas coisas que você falou aqui, cara, que são chave. Primeiro, a gente se comporta como dono, e depois a gente se torna dono. Foi o que você fez, né? Exatamente. E a importância com o bom testemunho, né? Eu tenho certeza que esse Senhor fez tudo que fez por vocês, porque vocês sempre foram um bom testemunho. Obrigado por compartilhar essa história. Gente, mais uma salva de palmas para o Moza 4. Obrigado. O que nós vamos fazer? A gente vai ter mais um testemunho agora do Rafael, e aí no final, gente, nós vamos ter um QR Code com um WhatsApp aqui. Você vai poder mandar pergunta direto para eles. Eu vou mediar aqui, vou receber essas perguntas e passar, porque de repente você está vivendo um momento no teu negócio que eles já viveram, e eles já passaram, ou eles lutaram com isso. Então é uma forma dessa experiência que eles viveram abençoar a tua vida, ou alguma coisa que você queira saber, né? Mas é uma história de muito sucesso, Luiz, né? Inspirador. E percebam que a gente não constrói nada da noite para o dia, né? São muitos anos e constância. Constância e consistência. Gente, se eu pudesse resumir essa história do Moza 4, é constância e consistência. Constância por estar sempre fazendo e consistência por fazer bem feito, por dar bom testemunho. Aí não tem erro, né? Constância e fazer bem feito não tem erro. Bom, agora nós vamos ouvir o Rafael Ganassim. Ele é da Igreja Nova Aliança lá de Apucarana. É cristão, marido e pai de 3 filhos, a Maria Luísa, João Pedro e o Lucas. É bacharel em Ciências da Informação, né? É nerd aí da área de tecnologia. E ele tem 20 anos, tem essa cara de jovem aí, mas tem 20 anos já de experiência como na área de provedores de internet, de telecomunicações. É sócio fundador da Made for It e atua hoje como diretor de operações. E eu tive a alegria de conhecer o Rafael logo que eu cheguei em Londrina. Eu sou mineiro, sou londrinense hoje de coração, mas nasci em Minas e cheguei em 2002 em Londrina e conheci o Rafael em 2003. Então, um grande amigo, um homem de Deus, alguém que a gente compartilha coração, que a gente viaja juntos, né? Então, quero receber ele aqui com uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Rafa, a casa é sua. A Dani está aqui, esposa, né? O seu pai, como é o nome do seu pai? O seu Moacir está aqui. E mais uma galera de Apucarana. Ô Luiz, o Apucarana está forte aqui hoje. O PIB de Apucarana está aqui hoje, hein? Vai lá, com você. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Olha que contraprodutivo, eu fiquei até com vergonha, falei com a minha esposa, eu sou o cara de tecnologia, mas eu fiz o papel. Mas, gente, é foco, sabe? Na hora que você está se preparando. Né? Minha esposa chegou e colocou meu celular no modo avião, porque não parava, né? Eu falei assim, me dá um papelzinho que eu vou anotar no papel, porque vai ficar mais fácil, né? Aí você não perde tempo. Bom, como o Fresarim falou, sou o Rafael, marido da Dani, pai de 3 filhos, cristão, sirvo hoje na Nova Aliança de Apucarana. Estou lá hoje como professor do Ministério Infantil para turmas de 11 a 13 anos. Inclusive ontem foi minha escala.
E Deus é tão maravilhoso, porque o Fresari me chamou e eu estava assim, sem saber o que fazer. E quando eu peguei a lição, que é uns livros, né, que você segue, gente do céu, vocês estão recebendo o que meus alunos receberam ontem. Maravilhoso, Deus é tão bom que até nisso, ó, ele dá uma ajudinha. Seu afião, tá aí, ó, o que você tem que falar. O seu testemunho está escrito na lição que você vai falar com os seus alunos. Então, infelizmente, vocês não são os primeiros, meus aluninhos ontem. E ó, onde estava devagar tinha só 7, mas graças a Deus. Já ensaiei ontem. Vamos lá, então hoje eu sou um dos sócios da Made for It, uma empresa com 3 sócios, eu e meus 2 irmãos, uma empresa familiar. Descobri hoje, nós chegamos em 101 funcionários hoje. Estava com 97, agora o Emerson que veio comigo contratou 4 pessoas hoje, né, Emerson? Então, chegamos em 101 pessoas hoje. A Made for It trabalha com tecnologia no mercado voltado a provedores de internet, no mercado de telecom, né? Internet hoje é da moda e está aí. Temos também desenvolvimento de software. Atualmente nós temos um time bilíngue. A maioria dos nossos funcionários eles falam, né? O Marcelo está aqui também, o Emerson, espanhol e português, porque a gente já está em 12 países da América Latina, né? Nós estamos num plano de expansão bem grande para a América Latina, então a gente já vem preparando o time faz 2 anos na língua espanhola. Tem uma professora que dá aulas em company, no horário de expediente, né? O funcionário, bicho, você deixar para ele fazer fora de hora, não vai fazer, não. Então nós colocamos dentro de casa, ó, horário de expediente seu, você vai para a aulinha de espanhol dentro da empresa e fica tudo certo. Para quem é de fora, faz aula remoto e está tudo legal. Bom, onde nós queremos ir? Como eu falo, né, para os meninos, nós queremos dominar o mundo, né? Graças a Deus nós estivemos em Barcelona faz uns 15 dias, vários negócios, nós estamos abrindo o Oriente Médio agora, fazendo negócio com Israel. Para um cristão é maravilhoso fazer negócio com Israel, e para um cara de tecnologia é maravilhoso fornecer tecnologia para Israel também, porque os caras são de outro patamar. Mas também é um outro jeito de lidar, gente. Nós temos que aprender assim no dia a dia. Chegou 4 israelenses na feira para mim, falou assim, quanto você quer, quando você começa, quando fica pronto o seu projeto. Se, nossa, mas você nem tomou um café, nada, você só me pergunta direto. É o jeito dos caras, são muito diretos, talvez por isso seja tão produtivo, né? Então nós queremos, assim, com tecnologia, expandir para o mundo todo, né? O mercado Oriente Médio é o que nós estamos buscando abrir agora. Europeu também, nós estamos com o pezinho na Europa. E vamos lá. Mas, gente, como o Luiz disse, a empresa nunca começa quando ela abre as portas, né? Nós somos uma empresa jovem, nem se compara com o tempo que o Luiz aqui. Nós temos 10 anos de operação. A gente começou em 2014, eu e meus irmãos. Então, nós completamos 10 anos agora em dezembro de 24. Mas a carreira, e essa empresa, ela nasceu, e eu estava aqui, Fresa, eu não tinha lembrado disso, mas você vai entender o que eu vou te falar. Começou, quem é pai aqui? A minha empresa começou com um dos meus pais, investindo em nós, na fase da adolescência. 13 a 16 anos, aquela idade que o menino não quer fazer nada. Nós somos em 3 irmãos, não, a gente não quer fazer nada. Pois ele socava a gente em curso. Vai fazer curso de desenvolvimento, vai fazer curso de montagem de computador, vai fazer curso de Word, de Excel, de PowerPoint, fazer curso de CorelDRAW. Investiu em nós ali. E aí, quando eu tinha 18 anos, eles investiram num curso de um cidadão mineiro que chegou em Londrina, que foi com o Eduardo Fresari, né? Fiz um curso maravilhoso que ele ministrou aqui em Londrina, que abriu a minha carreira, né? Abriu minha carreira nessa área de redes. Foi esse curso. Mas o que o Fresa não sabe, eu não sei se eu já te falei, que eu tive a minha primeira experiência financeira empreendendo com esses cursos. Vou voltar um pouquinho. Estava eu na igreja, que os meninos que vieram comigo também eram dessa igreja pequena, e o pastor, Domingos de Santa Sé, fez um desafio. Irmãos, precisamos pôr, era um piso de cimento, assim, sem piso. O pastor falou assim, faz um voto com Deus, faz um voto com o Senhor para a gente ajudar a colocar o piso na igreja, né? E o meninão, eu ganhava um salário mínimo, era R$200 na época. Falei assim, Senhor, se arrumar um bico aí, eu vou dar todo o bico.
Pois bem, eu imaginava o quê? Vou formatar um computador, vou ganhar 50 e tá feito. Comprei 1 metro de piso. Segunda-feira me liga esse cidadão, Fresarim, com um meninão de 18 anos. Rafa, você não quer vir dar curso aqui em Londrina? Eu falei assim, cara, vou. Ah, vamos, né? Tinha feito o curso já. Fui fazer o curso. No primeiro dia que eu recebi o pagamento do curso, gente, eu ganhava 200. Era um cheque, né? Não sei se vocês lembram dessa época. Era um cheque de R$1.200. Eu recebi aquilo. Olha, eu vou falar uma coisa. Parece aquele filme da Alto da Compadecida, que ele fica com o dinheiro e chorando, né? Eu falei assim, mãe, ganhei R$1.200. Ela, meu Deus. Gente, fazendo uma correção de dinheiro, hoje era R$9.000 na mão de um piazão de 18 anos. R$9.000. Mãe, o que eu faço? Ué, filha, você ganhou. Se não, eu prometi que era pro piso da igreja. Dela, você falou assim, é tudo? Eu falei assim, tudo. Ela, então dá, uai. Né? Tem que dar. Então, gente, olha só, Fred, eu não tinha me tocado disso, mas a primeira empreitada empreendedora minha foi dedicada 100% ao Senhor. Né? Graças a Deus. Você vê, lembrei disso agora, cara, enquanto estava ali no banco. Então, gente, fora isso, né, o que eu observei da minha casa, no exemplo dos meus pais, né? Para os pais já falei, coloquem em curso. Mas uma segunda coisa eu sempre observei em casa, que eram meus pais servindo ao Senhor, independente do que estivesse acontecendo. Nós somos de Apucarana, meu pai trabalhava aqui em Londrina, pegava o ônibus 5 da manhã, chegava às 8 da noite em casa. Mas ainda assim, servia ao Senhor, servia a família. Então eu cresci num ambiente de pessoas que, mesmo trabalhando, servindo ao Senhor. Então isso para mim é natural. Em toda a minha carreira, no que eu vou falar aqui para vocês, sempre o fato de estar servindo ao Senhor não é opção. Acho que isso é obrigação de todo cristão, né? Se a gente usar nosso trabalho ou qualquer outra coisa como muleta para não servir ao Senhor, nós temos que repensar se nós estamos tendo o sucesso ou o caminho que Deus quer para nós. Né? Nós estamos aqui para servir o próximo. Vamos lá, gente. Feito isso, depois desse curso me abriu diversas oportunidades. Eu tive uma carreira excelente. E como falou aqui o Luiz muito bem, o Freza repetiu, eu quero que o pessoal da mídia projeta Colossenses 3:23 para mim. Faz favor. Saiu aí? Saiu, né? Olha o meu papelzinho. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso aqui é pura mentalidade de dono, se for usar o jargão do mundo. Mas, gente, nós como cristãos, olha o que Deus está dizendo para você. Se você aqui é funcionário hoje, você quer ser próspero, você quer ter sucesso na tua vida, está aqui, ó. A palavra de Deus está sendo muito direta para você. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Você vai fazer seu trabalho bem para agradar o teu patrão? Não. Nós, como cristãos, nós temos um outro nível de excelência de entrega. Porque está aqui, ó. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Eu não faço para ser reconhecido, eu não faço para agradar alguém, eu faço para agradar o meu Senhor. Amém? Chave, pega essa chave de sucesso aí, para agradar o Senhor. Independente da pessoa que está ali. Seu patrão pode ser, como o Luiz disse, um homem muito duro, muito rude, muito firme. Você faz para agradar o seu Senhor. Né? E eu construí, graças a Deus, uma carreira excelente. Quando eu falo excelente, assim, porque onde eu fui com essa mentalidade aqui. E fui funcionário, gente, até 2018. E sempre com excelente, sempre gostando mais da empresa do que o próprio dono. Gente, está aí uma chave. Ó. Eu sou a segunda pessoa falando isso, a terceira, que o Freza falou também. Se hoje você é funcionário, goste de onde você está. E faça para o Senhor. Né? Vamos lá, então. Aí em 2015 a gente começou a Made for It, para não estender muito. A gente começou, como a gente era dessa área de telecom, eu tinha alguns clientes, meus irmãos tinham alguns clientes, meus irmãos também pegaram essa batida do meu pai. Ó.
vai fazer curso, vai se especializar, vai estudar. Meu pai também a vida inteira em telecom. Então, para nós, é um desfrute. O homem tão honrado, eu segui os passos dele. Né? Nós estamos seguindo os passos do nosso pai. Porque ele começou em telecom e hoje nós continuamos em telecom. Então, cada um de nós atendia alguns clientes. Pois bem, um dia nós estávamos juntos, eu e meu irmão trabalhavam na mesma empresa, a gente virou um para o outro e falou assim, vamos começar um negócio junto? Vamos, o próximo cliente que aparecer, a gente começa. E foi. Apareceu naquela semana um cliente, começamos, 2, 3, aí começo de 2015. Eu lembro que nós fizemos um planejamento do ano, sentou nós 3, aquela festa, fizemos uma planilhinha. Aqui é a meta. Nossa, quando a gente tiver tanto de cliente, tanto de faturamento, que sonho que vai ser. Colocamos diante do Senhor em janeiro. Gente, deu março, tinha acabado já as metas. Tinha coberto todas, a gente falou assim, e agora? De repente virou esse furacão que a gente vive até hoje, né? Crescendo, 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 e vamos indo para frente. E, gente, sempre tem história de crente no meio dos problemas, né? Eu vou contar para vocês uma história de um cliente nosso no Nordeste, que misericórdia. A gente era tudo preparado tecnicamente, estudamos, fizemos a nossa parte. Só que pegamos um problema na rede desse cara muito grande, meu Deus. A gente ficou uma semana, dia e noite, varando madrugada, sem saber o que fazer. Na época a empresa era só nós 3, não aguentava mais, gente. É trabalhar o dia inteiro, madrugada inteira, dia inteiro, sabe? Revezava para dormir. Eu lembro que já era uma sexta-feira, 5º dia do problema, a gente sem conseguir achar. Aí era 5:30 da manhã, eu liguei pro Guilherme, meu irmão. Assim, Gui, não aguento mais, não sei o que fazer, velho. Eu esgotei minha capacidade técnica. Cara, assume com o cliente lá e... sei lá, eu vou dormir. Gente, naquela hora eu ajoelhei. Assim, Deus, nós aqui a gente se achava bom. Mas para esse tipo de problema aí, nós não sabemos o que fazer, não. Senhor, por favor, vem com provisão. Mas não dá meia hora, o menino me liga. Rafa, achei. Era isso e aquilo. Gente, mas foi um ensinamento tão grande para nós. Eu falei assim, Gui, eu estava orando aqui agora para esse negócio. Então, gente, a gente de tecnologia é muito binário, né? É muito exatas. Mas Deus vem trazendo milagres. Esses dias atrás, eu fiz eu subi uma montanha com o pessoal do Legendários, né? Estava no final da confraternização, momento de oração, chegou um legendário lá, chorando, que foi um cliente nosso. E esse cara chorava, assim, cara, lá em 2018, nós passamos semanas com ataque cibernético na nossa rede. E sabe qual foi a única empresa que não largou da minha mão? Eu era um mundano, eu era não sei o quê. Foram vocês. E sabe o que é o melhor? Vocês não cobraram um centavo a mais por ter ficado comigo semanas a fio, ajudando a recuperar a minha empresa. E o cara chorava, sou grato a vocês e não sei o quê, não sei o quê. Você olha que interessante. Nosso testemunho, ele avança no tempo, né? Você nem lembra do assunto que teve e de repente seu testemunho chega lá para frente. Então, tem umas histórias de crente. Eu notei aqui, falar das histórias de crente. É isso que eu estou falando. Aí, uma coisa que o Feza desafiou a gente foi o quê? Quais os diferenciais, quais os valores da empresa, né, gente? Como cristão, a gente tem que, obviamente, servir o próximo. A gente tem a empresa para servir o próximo. E qual que é esse próximo, né? Quais são os clientes internos? Tem os clientes internos e externos. Nós temos que servir o nosso cliente, obviamente, mas nunca a custo da pessoa de dentro. Nunca a custo do funcionário, da qualidade de vida dele. Então nós temos que servir o próximo, sendo o funcionário, sendo o cliente lá de fora, né? Nós temos que fazer negócios à luz da Bíblia. Esses são valores. Porque a Bíblia, ela é recheada de bases para um negócio próspero e de sucesso. Honestidade, está na Bíblia. Excelência, respeito, compromisso e confiança, tudo na Bíblia. Nós precisamos, dentro do nosso negócio, ligar os pontos entre as bases bíblicas e as nossas políticas comerciais. Eu não posso ter políticas comerciais que vão contra a palavra de Deus. Você que trabalha na área de vendas não pode estar desassociado uma coisa com a outra, gente.
Você está errado. Nós temos que ser luz nesse mundo, sal nessa terra, né? E tem versículo, bastante versículo aqui que eu quero ler para vocês para falar dessa base. Tem um versículo que agora a gente mudou de prédio, mas no outro prédio eu fiz questão que tinha uma escadona de subir assim, e eu coloquei o versículo, sabe quando você tem que subir a escada, o único lugar que você tem para olhar é para frente lá em cima, e eu coloquei o versículo lá. Esses meninos aqui, um monte de ímpio, eles vão aprender sobre a Bíblia, né? Provérbios 22, 19. E esse versículo, gente, até hoje os meninos, que ainda não são cristãos, se perguntar, o que fala Provérbios 22, 19? Eles sabem. Se os meninos quiserem fazer o teste, chama os caras mais antigos, que estavam no outro prédio, e pergunta, o que Provérbios 22, 19 fala? E fala assim, ó. Ih, acho que eu errei. Não é esse, não. Olha aqui, ó. Depois a gente acha. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Eu tinha esse versículo. E eu ministrava nesses meninos, porque toda segunda-feira nós fazemos uma oração lá. Tem hora que eu até me incomodo. Falo assim, nossa, será que isso é certo? Mas eu falei assim, quer saber? Essa aqui é a minha igreja, né? Esses caras aqui é minha igreja. Esses nerds aqui é tudo minha igreja. Então, 22, 29, viu? Olha aí. Coloca lá, Provérbios 22, 29. O que é uma pessoa diligente, habilidosa, com excelência, zeloso e rápido? Então, gente, é base bíblica. Viste um homem diligente em sua obra, perante rei será posto. Você quer levar a tua empresa a novos níveis? Seja diligente, a palavra de Deus está te dando aqui uma chave de excelência. Então, se você hoje faz aquele serviço malemar, olha, eu vou te falar uma coisa que você não está seguindo isso aqui, né? Você não está seguindo a palavra de Deus. Gente, entrega o melhor como se fosse ao Senhor, né? Outro versículo que foi citado aqui já no começo, acho que o irmão aqui citou, Colossenses 3, 23 e 24, que fala assim, ó, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Ó a chamada à excelência. Na sua empresa seja excelente, entregue com excelência. Gente, excelência não é perfeição, porque perfeição só está em Cristo. A excelência nas nossas empresas posso errar, mas fazendo o melhor, com a mentalidade de fazer o melhor, né? Outro ponto que eu acho muito importante, que eu sempre cito na empresa, Provérbios 21, 31. Essa eu gosto demais também, viu? Essa eu gosto para a minha vida. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Gente, isso aqui está dizendo o seguinte, você tem que preparar seu time. Você tem que se preparar e preparar o seu time. Quem me segue no Instagram viu hoje que eu postei 7 horas da manhã, eu estava estudando um assunto que é importante para a minha empresa. Postei, me tiraram o sarro de blogueirinho, mas eu até comentei. Eu precisava estar estudando isso aqui? Não, estou num cargo de gestão já, não estou longe da área técnica. Mas as palavras, né, movem, mas os exemplos arrastam. E eu preciso que o meu time se desenvolva naquilo. Então eu estou junto estudando, gente. Para mim não custa nada, deixo minha filha 7 horas na escola. Então eu tenho um gap ali sem fazer nada das 7 às 7h50. Estou estudando, posto, e os meninos vão vendo e vão se animando. Olha lá, o Rafa está fazendo também. Então, comece sendo um bom exemplo e se prepara, mas a vitória vai vir do Senhor. Você pode se preparar, mas a vitória vem dele. Preparação. Outra coisa, Provérbios 16, 20. Errei de novo, mas não tem problema. Fala assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos se dá mal. Aqui é a chave de preparação, né? Primeiro é se preparar, que Deus dá a vitória. O segundo, andar com pessoas sábias. Graças a Deus por você estar aqui, por você estar 13, 20, né? Gente, eu estava mal, né? Foi aquela hora daquelas notificações que eu escrevi errado. Provérbios 13, 20. Então, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos se dará mal.
Então, com quem você tem andado? Comecei a fazer um MBA recentemente, e é muito interessante, porque você começa a evoluir os seus papos também, né? Assim, nossa, olha a galera discutindo coisas de alto nível, discutindo macroeconomia. É importante para o empreendedor. Então, gente, nosso papo não pode ser, nós como gestor, não pode ser só futebol e só amenidades. Tem isso também, isso é importante, mas o futebol é um assunto que eu não quero falar hoje, por causa de ontem. Não, pastor, não dá. Não dá. Mas é um assunto importante, a gente tem essas brincadeiras, mas nós precisamos andar com sábios. Né? A coisa que eu fico mais feliz é quando eu consigo uns minutinhos do Fresarim para eu poder conversar, porque ali eu estarei crescendo como profissional. Quem são os profissionais que você admira? Busca um café com ele, busca um almoço, busca conviver, né? Você comentou da célula de empreendedores. Gente, é chave, tem aqui para vocês. Dentro de casa tem uma célula de empreendedores. Se você quer descobrir como ir para cima, tá lá, quem já foi, ué, né? É isso aí, ó. Aí, gente, eu vou ler rapidinho. Provérbios 16 tem outra coisa, que é a consagração. Provérbios 16 fala muito sobre consagrar as coisas ao Senhor. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo que você faz, seu plano será bem-sucedido. Então, a gente falou da chave da excelência, da preparação, da consagração. E tem a última, que é da gestão. E essa que me pegou demais. Se eu não anotei errado, é Provérbios 14, 4. Vamos torcer. 14, 4. Acertei. Olha só que interessante. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita. Legal. Esse versículo falou comigo, sabe quando? Quando eu cheguei em casa um dia, eu falei assim, eu não aguento mais lidar com gente. O bando que me estressa. O que não faz, tem que fazer. Aí eu gosto muito de ler Provérbios. Você não sabe o que ler, gente? Provérbios tem 31 capítulos, um por dia. Hoje é dia 17, Provérbios 17. Pronto, lê ele e acabou. Está resolvida a sua dose de sabedoria bíblica. E aí, gente, um celeiro, pensa bem, um lugar todo organizadinho, que não é a minha empresa. Um lugar todo organizadinho, ele é limpo. Um celeirinho limpo, não tem o esterco de vaca, não tem mosquito, não tem palha para todo lado, né? Não tem os dejetos dos animais. Só que aí não tem colheita. Então, meu amigo, se você não quer fazer gestão, Deus falando comigo, né? Se você não quer fazer gestão, você está querendo a colheita? Então, sim, se você quer grandes colheitas, você vai ter um celeiro cheio de esterco para você, às vezes, ter que limpar ali, sabe? Eu estou te falando, é isso aí, é complicado, mas a gente passa essas crises. Porque você lidar com os times, conforme você vai crescendo, é muito difícil, as pessoas não correspondem às vezes. Né? Não faz o que você quer, o que precisa ser feito, na verdade. E aí, gente, às vezes você, não quero saber mais. Então tá, você quer um celeirinho limpo, não queira colheita, né? Agora, se você quer uma boa colheita, você vai ter os bois te dando trabalho ali. Tem que alimentar eles, fazer certinho. Vamos lá. Por fim, estou acabando já. Características de um empreendedor de sucesso. Eu anotei 2 características para saber se você está tendo sucesso ou não. Que é a primeira, Mateus 6,33a. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer fazer um auto-julgamento? Primeiro, você está buscando a Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Deus é mais importante e a sua justiça é mais importante que a sua empresa, do que tudo? Se não for, é o ponto de repensar. Segundo, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé. Segundo ponto
É o que o irmão Luiz falou do tripé importante, né? O Fresarim falou também. A Deus e a sua família. Se a tua empresa está te consumindo o tempo total da tua família, você tem que repensar. Eu acredito que sim, há momentos, igual a montanha-russa, né? Que o empreendedor vai requerer muito tempo. Mas eu acredito que a gente tem que viver um balanceamento de vida como empreendedor. Porque Deus, a gente, se deixar pelo mundão louco, a gente vai trabalhar 80 horas por semana e não vai ser suficiente. Mas eu acredito que Deus é capaz de te dar estratégias de tal forma que com 40 horas bem dedicadas, sem perder tempo, você vai poder ter sucesso na sua empresa. E que você vai poder dedicar tempo para a sua saúde, você vai dedicar tempo ao seu casamento, você vai ser um bom pai, você vai se dedicar a um relacionamento com Deus, você vai trabalhar na casa do Senhor, você vai ter o seu ministério aqui. Dá, gente, dá. Até mandei foto pro Pesarinho à tarde, você fica nervoso para vir para um lugar desse, né? Tanta gente. Quando fala que perante rei será posto, eu estou me sentindo assim. Eu peguei, olha só, gente, nós somos empreendedores, nós temos certa liberdade. Era 4h30 da tarde, dizendo, rapaz, eu estou até suando aqui, né? Peguei meu filho, botei ele na cadeirinha da bike, fui andar de bike, gente. Fui desfrutar o tempo que eu tinha. Porque eu não ia voltar para a empresa. Gente, nesse momento já oxigena a cabeça, já se relaciona com o filho, já corri para lá e para cá com ele assim, eu vou cansar esse menino que vai ficar com a minha filha, né? E irmão cuidando de irmão, você sabe aquele rosco, né? Quem tem mais de um filho. Aí, já deixei ele bem cansado para entregar assim, né? Cansado lá e entregue. E é isso, aproveitar bem todos os momentos, né? E por fim, outra característica de bom empreendedor é ser exemplo. O Luiz falou isso aí. Exemplo de Paulo a Timóteo em 1 Timóteo 4,12. Que é para ele ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor da fé e na pureza. Acho que essa é uma responsabilidade nossa perante as pessoas que nós trabalhamos, de ser um exemplo em tudo que nós fazemos. E é isso, gente. Esse é meu testemunho, esses são valores. Eu fiz uma pergunta para algumas pessoas quando eu soube que viria aqui. O que você viu de diferente na Made? Né? Na Made, a gente chama a nossa empresa de Made. E as pessoas falam assim, os valores não são palavras escritas, e sim procedimentos que fluem de dentro da empresa. Então, nosso papel como cristão é fazer isso. É fazer com que a palavra de Deus, os valores cristãos e bíblicos, eles fluam de dentro da empresa. Para terminar, a oração de segunda, né? Eu fico assim, nossa, mas é um negócio, se alguém for me processar, acho que vai dar ruim. Porque eu paro todo mundo e falo assim, gente, vamos por oração. Não é por adesão espontânea, é por pressão. Vamos, gente, vamos por oração. E aí, gente, o tanto de testemunho que eu escuto, né? O tanto de restauração que rola ali, quando eu fico pensando que vou tomar um processo, ao outro lado eu falo assim, não, vale mais a pena orar. E tem ímpio cobrando. Eu falo ímpio, né? Olha, tem irmão que não é cristão, ele cobra. Chega no meu Teams, 9h05 da manhã. Ô, Rafa, e a oração de hoje não vai rolar? Ô, louco, velho. Você tá mais crente que eu. E nem é crente. Então, gente, isso é um bom testemunho. É isso aí, Freda. Tá bom. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que o Rafa fez, né, foi as primícias, né? Você viu quando ele entrega ali o checão de 1.200 para ajudar no piso da igreja, ele semeou as primícias e isso fez dele um homem próspero, né? Um grande homem de Deus. Agora nós vamos sentar aqui, pedir ajuda aqui pro Totti, pro Tiago, vamos puxar aquelas cadeirinhas ali, ó. Gente, tem um QR Code, o pessoal da mídia se puder projetar, se você quiser fazer pergunta, gente, pro Rafael e pro Luiz, pode projetar. E, Luiz, por favor, suba aqui com a gente. Então, enquanto as perguntas vão chegando, esse é meu WhatsApp, tá, gente? Se você quiser que seja específico para um deles,
Pode escrever. Enquanto vocês vão mandando as perguntas, eu já deixei uma preparada aqui que eu quero muito ouvir dos dois. Eles já falaram um pouquinho sobre, mas quero ouvir aí uma pitadinha de cada um deles, que é o seguinte: como vocês equilibram a dedicação do negócio com tempo em família e os compromissos na igreja? Porque são 3, né? Você falou disso, né, Moza 4? São 3 assuntos que requerem muito da nossa atenção, do nosso tempo, né? Então, se você puder deixar aí algum conselho, vocês, né, algum conselho, alguma dica de como que... Porque o fato é que a gente trabalha muito, né? Para empreender, a gente precisa trabalhar muito, para ser líder, a gente precisa trabalhar muito. Como equilibrar aí o tempo, né? Como conseguir tempo para servir a Deus, para estar com a família e para trabalhar. Vou começar aqui com o Luiz. Na minha experiência, no início, quando a gente trabalhava muito mais, né? Hoje tá tranquilo, né? Como eu falei, tem meu filho que trabalha comigo, meu genro, o Rodrigo. Tem uma equipe de profissionais lá bastante competentes, é fácil administrar. Mas no início, eu lidero célula aqui desde acho que tinha ali uns 2 anos de empresa, a gente começou, e um bom tempo liderando célula, depois supervisor, nunca deixei isso, e já falo para o pastor que não, só se ele falar, você não serve mais para isso. Não vai não. Então, mas o trabalho... Ele não acaba, né? A gente tem que botar uma regra para a gente mesmo e dizer, não, está na hora de ir embora, eu tenho mais o que fazer e amanhã o trabalho vai estar aí ainda, não vai acabar se eu ficar lá até tarde da noite. É uma questão de disciplina mesmo, né? Mas, como eu disse, no início os filhos tiveram que investir um pouco, porque o tempo era mais escasso, né? A empresa em Apucarana, eu falei que eu não sou tão inteligente quanto o Rafael, que ele mora lá, né? A minha empresa é lá e a gente mora aqui. A gente preferiu... por isso... Nós preferimos não mudar para lá, porque os filhos estavam bem envolvidos aqui na igreja, com boas amizades e tal. E depois acostumei também, vai bem assim. Eu acho que de minha parte, assim que nós temos tentado, né, Dani? É servir no mesmo ministério, né? Hoje nós temos a Maria com 17 anos, o João com 13 e o Lucas com 5. Então, assim, um tempo muito legal em família que nós temos é servindo no ministério infantil. Que a Maria passou por todo o ministério infantil e virou auxiliar e hoje professora. Então, igual ontem a gente estava em escala, né? Vai todo mundo. E nós estamos tentando empurrar. O João está tentando empurrar com a liderança, para liberar ele com 13 anos de ser auxiliar. Ou seja, então dá para trabalhar junto, sabe? Buscando remir o tempo, sabe? Botar um tempo junto, servindo ao Senhor. Acho que é uma estratégia. Legal, já estão chegando as perguntas aqui. Olha só, chegou uma bem interessante, né, que talvez vocês já viveram e pode compartilhar. A pessoa diz o seguinte, que a gente está passando por um momento muito difícil financeiro. Estamos com muitas contas e não temos dinheiro. Vocês já passaram por isso? Se sim, como saíram dessa situação? Uma luta financeira aí, né? Qual dos dois quer? Sim. Passamos muita dificuldade, né? Não foram poucas. Por um bom período, assim, né? Mesmo quando eu trabalhava de empregado, eu tinha o suficiente para manter a minha casa e mais nada. Não tinha, assim, eu não me lembro, assim, era muito raro a gente poder sair com a família no cinema, vamos, né? Não, era bem difícil. E o que a gente fazia? A gente mantinha o sonho de crescer, de prosperar, trabalhava, né, se dedicando ao máximo, né, e o segredo era gastar só o que ganhava, né? Não adianta não adiantava eu querer, né, naquela época ter alguma coisa que não era para mim naquele momento. Então, o segredo para mim foi isso. E um princípio que eu aprendi
logo que eu cheguei na igreja, que também a palavra de Deus fala que nós podemos provar Deus nisso, provar a bondade de Deus nisso, foi ser dizimista, né? Desde de sempre, eu e a Maria, a gente tem isso assim, não negocia isso, mesmo quando ganhava lá aquele contadinho ali, né? Aquele dízimo a gente separava e devolvia para o Senhor. Hoje, da mesma forma, né? Eu penso que, como eu até comentei, né? De buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e aí tem uma promessa lá que as demais coisas serão acrescentadas. Nós experimentamos isso de uma forma nítida e real, né? A bênção do Senhor, né? O suprimento, e como Deus multiplicava o pouco, até quando a gente tinha pouco, né? É isso. Bom, a gente passou recentemente, além da Made for It, nós temos mais 2 empresas, né? Que nós somos mais investidores, e tem uma que é de tecido e confecção, nada a ver, né? Mas tem. E aí, gente, o mês de dezembro, para quem tem comércio, sabe que é o mês que a gente explode de vender, né? Só que, dado ao cenário econômico e político e geopolítico nesse mundo, o nosso dezembro ele teve em torno de 20% menos de venda do que o esperado. Só que lá na loja, o que nós fizemos? Nós compramos, acho que foi 40% a mais. Naquela expectativa de bons resultados, né? O que aconteceu em janeiro, fevereiro, né? Problema agora, gente, recente. E aí tem uma coisa que minha mãe sempre me falou. É melhor você ficar vermelho uma vez que amarelo 10 vezes. Pega isso aí, é chave também. É melhor ficar vermelho uma vez que amarelo 10. Vamos resolver com quem, né? Infelizmente, saímos renegociando dívida com o fornecedor. Porque para o empreendedor, gente, eu vou falar um negócio sério. O dinheiro mais barato é o do fornecedor. Não estou falando para você fazer isso como política, mas para você sair de uma enrascada que você entrou, primeiro, renegociar. E renegociamos porque nós temos bons fornecedores e eles fizeram bons parcelamentos para nós. Primeiro ponto foi esse. Ficar vermelho uma vez e, sabe, ser transparente. Falei, viu? Cara, nós fizemos besteira aqui e compramos mais. Inclusive de você. Olha só. Olha nossa compra sempre com você, como foi em dezembro. Tá. Renegociamos. Tivemos conversas difíceis entre nós, ajustamos processos, né? Nosso processo de compra estava capenga em certas análises, curva ABC e tal. E aí nós fechamos o processo bem afinadinho de compra, só em produtos que tem que ser comprado, classe A, que a gente chama, né? Aquele produto que você compra e ele sai, compra e ele sai. B e C talvez possa faltar. Se me permite, eu quero contribuir aqui, gente. Quando eu cheguei na Nova Aliança, a gente estava falido, né, amor? Mas assim, a gente tinha de pagar a conta da Copel, a gente tinha uns 4 funcionários e estava assim, mas muito falido. Eu lembro de eu fazer a classe de integração, o pastor Corsini falava, você deve, preste contas. Preste contas. Deus fez milagres na minha vida desse jeito, sabe? Eu sempre ligava para os fornecedores e falava, eu sei que eu estou te devendo, eu vou te pagar, eu estou depositando R$100, eu sei que eu te devo 1.000, estou depositando 50, 100, para mostrar que eu vou te pagar. E muitas vezes, gente, eu negociei sem juros, as pessoas me deram um abatimento, porque o posicionamento nessa hora que a gente está lidando com dívidas é muito importante. Quem está do outro lado percebe isso. Então, se posicione, espere em Deus, corte custo e Deus vai honrar você com relação a isso. Uma pergunta agora para o Rafael, específica. Essa daqui eu gostei, viu? Quem mandou essa pergunta, porque eu também tenho essa mesma luta aqui. Rafael, como lidar com uma equipe na área de tecnologia que faz tudo errado, ou você aceita ou você é dispensado? Isso na sua visão de cristão? Como agir para que isso mude, né? Eu entendi que assim, é muito difícil as equipes de tecnologia, muitas vezes o pessoal erra demais, né? E aí você fica naquela de é dispensado ou não é, né? Ou você dispensa o colaborador, ou treina, enfim. Como é que é lidar com essa galera? Olha, eu sou a pessoa quase errada para responder. Vou te falar por quê.
Graças a Deus eu tenho 2 sócios, que são meus irmãos. Porque eu sou o cara bonzinho, eu tento a pessoa até onde dá. Né? O Emerson, ele sabe. Não, cara, nós vamos tentar com esse cara. Não, vamos tentar outra abordagem. Mas eu acredito assim, e tenho aprendido, que meu outro irmão, ele é mais, não serve, tchau. Então a gente se balanceia, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, para quem perguntou, e Freza, eu acho que é a justiça. Deus, ele opera em justiça. Um funcionário não entregando é injusto. Então é justo você mandar ele embora. Eu acho que a franqueza, transparência, feedback constante, ainda mais com TI, né, gente? Pior que esses meninos são, né, muitas vezes, muito jovens, né? São muito jovens e ganham bastante, né, Freza? Custa caro. E são difíceis de lidar, mas eu acho que com relacionamento, com feedback constante, com aproximação desses caras e deixando claro as expectativas, já é um caminho. Uma vez claro, a justiça é justiça. Deus ama a justiça. E se não está sendo justo para um dos lados, está errado. Amém. Eu aprendi uma coisa com o pastor Rafael Favil, né, que presta serviço para nós até hoje. Ele diz o seguinte: essa justiça com as pessoas é 3 feedbacks claros. Olha, você não está me atendendo por isso, isso. Tem que ser claro, gente. Não pode ser assim, uma conversa superficial. Tem que estar claro. Você não está me atendendo nisso, nisso e nisso. Na próxima conversa, traz aquilo à tona de novo. Você melhorou nesses pontos aqui? Não. Já acende um alerta na cabeça da pessoa. Na terceira conversa, ela já sabe que vai ser desligada. E aí você não fica com aquele peso da injustiça. Porque daí não é você que está desligando, é a pessoa que você desligou por não conseguir enfrentar, né, o desafio que ela tem que enfrentar. Uma pergunta agora para o Luiz. Como e até onde você depende de Deus em decisões na empresa e para definir algo, ter ideias, busca de ajuda, né? Como, na prática, né? Até onde você vai na dependência de Deus para tomar decisões no teu negócio? Eu acho que é total, né? Eu creio que seja, porque a gente serve a Deus, a gente vive a palavra de Deus, né? Meu sócio, ele é católico, mas uma pessoa de muito princípio, como eu, a gente se entende muito bem nesse aspecto, não tem dúvidas disso aí. E a gente caminha também, né, na luz da palavra, dando passos assim que quem está de fora está vendo que é diferente, que né, tem Deus no meio, não tem como negar, esconder isso, né? E tenho total convicção do que eu tenho, do que eu construí, foi pela graça e misericórdia do Senhor. Amém. É isso, dependência total, né, meus aquatos? Quando a gente sai todo dia para trabalhar e ora, Deus faz o milagre acontecer. Uma pergunta aqui para o Rafael agora. Quando o empreendedorismo cresce, vem a necessidade de se levantar pessoas chaves em posições chaves, né? Levantar líderes. Qual a estratégia de vocês para essa ação? É algo natural ou se investe para levantar essas pessoas? O investimento em educação, como eu disse, enquanto eu falei, ela é chave em qualquer empresa. Nós temos que treinar as pessoas constantemente. Então, sim, você tem que preparar. Porque, gente, como empreendedor, é o caminho mais barato de se levantar a liderança dentro do seu time. Já conhece o processo, já tem a sua cultura, e é ali onde você pode levantar seus potenciais líderes. Obviamente, né, Freza, que a gente não sustenta grandes crescimentos com um time de liderança fraco. E aí entra a fé, a graça de Deus sobre nós. Tem um versículo que fala que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Gente, Deus é tão maravilhoso que quando você está levando as coisas certinhas, Deus te presenteia com pessoas. Eu posso ser... Hoje eu tenho 2 pastores no meu time que trabalha com a gente. Então Deus nos presenteia com essas pessoas, né? Um pastor Marcelo, outro Emerson, que era pastor da Lagoinha, né? Então estão com nós, pessoas de valor. Então Deus traz para você, sem você, né? Faz o que é certo, que Deus há de fazer.
né? Faz o que você tem uma cultura de honestidade, daqueles valores bíblicos que vai aparecer, isso atrai. Atrai boas pessoas. Porque gente ruim, quando está numa cultura dessa, ele é expelido. E gente boa é atraído. Boa. Tem uma máxima que se fala no mercado que ou você gasta tempo ou você gasta dinheiro, né? Se você tem tempo para gastar, você vai formar gente boa. Mas se você não tem tempo, você vai ter que gastar dinheiro e trazer as pessoas já mais, né, prontas, como você falou aqui, de profissionais que são mais experientes, né? E eu gosto muito, gente, do misto. Igual time de futebol, né, pastor Davi? O Corinthians lá, quando você mistura jogadores da base com jogadores experientes, é o melhor misto, né? A melhor mescla que existe. Então, se você consegue trazer pessoas de mercado que têm os mesmos valores que o seu, como você tem feito, imagino que o Moza 4 já fez isso também, né? Pessoas que você conhece, de repente, têm os mesmos valores e tal, você traz para reforçar o teu time. Mas você também investe na base, criando mão de obra boa que já está dentro da empresa. Para mim, esse é poderoso, essa mistura aí. Mais uma, vamos para o Luiz agora. Eu sou empreendedor na área de alimentação há 7 anos e tenho 12 funcionários e tenho dificuldade de lidar já com apenas 12 funcionários. E como vocês lidam com tantos funcionários diretos ou indiretos? Você passou, né, Luiz, você falou que começou com 2, 4, então você passou por esse crescimento. Como foi lidar com esse crescimento, com mais gente? Ah, sim. Bom, quando tinha 12 era mais difícil do que agora, né? Porque era tudo a gente que fazia, né? Tinha que contratar, treinar, demitir, tudo comigo. Então era muito mais difícil. Depois isso vai ficando até um pouco mais fácil. Você vai tendo pessoas preparadas que ajudam, que filtram essa parte. Chega para a gente só coisas assim mais difícil, né? Que tem decisões que sobra para a gente mesmo. Mas na maior parte ali no dia a dia, já anda sozinho, tem pessoas preparadas que resolvem, né? Boa, Luiz. Você viu que a esperança, né? Quem mandou a pergunta aí, vai melhorar, né, Luiz? É só crescer aí que vai melhorar. Mas é verdade. Quanto mais o negócio você vai tendo mais líderes, mais estrutura e a coisa fica melhor. Para o Rafael agora. Como conseguir driblar a questão da inveja interna entre os funcionários e saber administrar os que são melhores dos medianos e ruins, porém necessários? Driblar a inveja e saber administrar os que são os melhores, os medianos e os ruins, porém necessários. É um ponto difícil, mas assim, eu acho que a gente tem que fazer uma chamada a todos à excelência, né? Eu não sei, pelo menos no nosso negócio, como a gente vende serviços profissionais, né? Você tem que... consultoria, suporte, sabe? Então tem que ter gente sempre muito capacitada. Então, assim, os meninos que entram lá, entram numa esteira de treinamento que eles olham pro cara que está lá em cima, talvez não tão invejando, mas querendo chegar lá. A gente conseguiu criar uma cultura dessa, né? Porque o menino recebe uma pancada de treinamento. Acho que só essa semana deve ter uns 5, 6 pessoas assim, espalhadas no Brasil em treinamento diferente, sabe? Uhum. E tem menino de 18 anos correndo no Brasil aí, recebendo treinamento de fora, sabe? Uhum. Então eles entram nessa cultura porque eles sabem que, e a gente fala muito isso, só depende de você. Só depende de você. Tá vendo aquele cara lá que ganha 10 vezes mais que você ganha hoje? Só depende de você. A oportunidade está aqui na tua mão, se você quiser. Então assim, a gente hoje, graças a Deus, se tem os casos, mas não chega em nós, né? Não chega em mim. Mas a gente tenta criar essa cultura de que todos sim podem crescer. Mas tem os meia boca que são necessários, mas mesmo esses a gente investe, né? Tá sempre treinando esses caras, fazendo eles crescer. Boa. Mas, gente, o ruim, você tem que entender se ele é ruim por falta de treinamento ou se ele é ruim por questão de comportamento, né? Se for ruim por comportamento, tem que ter umas boas conversas, porque eu não concordo. Aí os 3 feedbacks. Os 3 feedbacks. Eu não concordo com esse negócio de que é ruim, mas eu preciso dele. Não. Se é ruim e ele não está disposto a mudar,
Então, promova ele ao mercado de trabalho e deixa ele seguir a vida dele, né? Às vezes, uma demissão é melhor, é uma bênção na vida da pessoa. Às vezes, o fato dela ser desligada, ela aprende, né, muitas coisas com isso. Agora para o Luiz. Luiz, eu sou gestora de RH e não conseguimos motivar funcionários públicos. Como você faz para motivar seus empregados? 180 pessoas, como é que motiva esse povo a estar ali agarrado? Aí é complicado. Aí a gente tenta de tudo, né? Vira até pirueta, né? Eu imagino que funcionário público ainda, né, pelo que a gente ouve falar, deve ser ainda mais difícil, né? Mas a gente procura ser justo com o colaborador, né? Procura ser parceiro dele, conhecer, né, ele. A gente sabe, né, da história das pessoas, pelo menos os que estão há mais tempo com a gente. A gente sabe das dificuldades que ele tem e sempre tratamos assim com muito respeito, né? A gente não se coloca em momento nenhum em posição assim de que a gente é alguma coisa e ele não é nada, né? A gente está ali no mesmo nível, está ali com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? Que é produzir com qualidade, né? Vencer aí o mercado de trabalho, concorrência, e um salário que a gente consegue manter, né? É por aí. Boa. E nem sempre é dinheiro, né, Luiz? Às vezes Não, é o tratamento, é a possibilidade de crescimento que a pessoa tem, né? Isso aí. Um plano de carreira, gente, motiva muitas pessoas. Quando a pessoa trabalha na tua empresa, ela não sabe qual é o próximo passo, né? Isso é uma coisa que desmotiva, porque pensa você trabalhando sem expectativa de como vai ser o futuro. Agora, se eu tenho, olha, se eu posso galgar essa posição, essa outra, aquilo motiva as pessoas a continuarem. Mais uma pergunta aqui para o Rafael. Gente, nós não vamos conseguir responder todas, tá? Depois eu passo as perguntas para eles e prometo responder para vocês até amanhã, tá? Eu vou fazer mais duas aqui, eu vou dar um tempo para o Thiago falar sobre uma ação bem interessante aqui do Instituto Enel Brasil. Rafa, quais os pilares essenciais para o negócio continuar sempre crescendo de forma saudável e exponencial? Você tem vivido isso, 10 anos de empresa, está crescendo de uma forma exponencial. Quais são os pilares essenciais para isso? Eu acredito que a empresa, ou ela está crescendo, ou ela está morrendo, né? Então, temos essa máxima que falam aí, né? Então, como pilar, hoje a gente adota uma agressividade comercial muito grande, né? Nós estamos buscando, sim, abrir novos países ativamente. Não estamos naquele ponto de uma demanda que chega ao cliente. Nós estamos ativamente indo atrás desses clientes, buscando um crescimento ativo. Então, acho que a agressividade comercial para sustentar a venda, porque venda, eu acredito que seja o oxigênio. Hoje nós estamos num ponto que precisa ficar muito atento, que é caixa, né? Porque hoje todo o nosso caixa nós estamos reinvestindo dentro da empresa, reinvestindo em crescimento. Então, acho que o ponto que eu tomaria cuidado, com muita observação, a gente está tentando tomar esse cuidado, é olhar para o caixa. Porque o caixa, falam que o caixa é rei. Então o caixa tem que estar saudável para pagar as tuas ações. Você pode desmonetizar por algum tempo, sim, mas buscando sempre esse equilíbrio financeiro. No final do dia, não é quanto você fatura. O que importa é o quanto que sobra no caixa da empresa, né? Então, isso é um pilar que temos que deixar ele bem acertadinho, né? Não... Meu irmão que fala muito, né? Quando eu chego para pedir um gerente novo, alguma coisa, ele fala assim, mas isso aí não produz nada. Porque, de fato, ele gosta de gente de produção, que ele vê, porque é custo, né? Não é despesa, né? Então, assim, você tem que cuidar com as suas despesas, com aquilo que é acessório à sua empresa, né? Você não pode ter um gasto, igual a gente provê TI, eu não posso ter um gasto exagerado com administrativo, com RH, com coisas acessórias, né? Posso ter gasto forte lá no meu custo de produção, que é o desenvolvedor, que é o
o analista de rede, o analista de infraestrutura. Então, cuidar bem com as suas despesas, né? Porque custo ele gera faturamento. Agora, despesa consome. Muito boa. Caixa é rei. Anotem isso aí, gente. Caixa é o dinheiro que fica, né? Que você falou, né, Rafa? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se tiver que investir numa área na tua empresa, investe em vendas. Vendas, tem que vender. Tem empresas que se preocupam muito em ficar muito organizada, muito bonitinha, muito processo. Isso é ótimo, não estou falando que isso é ruim. Mas antes disso tudo tem que vir a venda. Porque a venda é a torneira que faz a água cair e tudo isso depois se organizar. Se você... Outro dia eu estava ouvindo um palestrante, ele falou, sabe a bandeira do Brasil que tem ordem e progresso? Ele falou assim, eu concordo com esse ordem e progresso, só que eu inverteria as palavras. Primeiro tem que ter progresso, primeiro você tem que vender, depois se organiza. Porque senão você fica muito organizado, mas não vende. Então tem que vender. Não a qualquer custo. Tem que ser uma venda saudável, mas o foco principal de uma empresa tem que ser vender cada vez mais. E essa venda joga dinheiro para dentro do caixa, né? E esse dinheiro faz você organizar a empresa. Vamos partir para a última aqui. Luiz, você pode contribuir com questão de marketing, né? A pessoa pergunta assim, como eu posso começar um planejamento de marketing para iniciar a divulgar meu negócio? Você falou aqui que você fez um trabalho de bater, né, em porta de lojas, mas que para você funcionou nesse primeiro momento um representante. Se você puder deixar aí alguma sugestão, né, com marketing, como divulgar, o que fazer. Sim, eu acho que o marketing vai depender muito do produto e do tipo de cliente que vai comprar esse produto, né? Eu conheço a minha área, né, o meu tipo de cliente, e ele funciona melhor. Nós já tentamos algumas coisas diferentes, mas ele funciona melhor assim com o representante. Ele gosta de receber o camarada lá no balcão, ele gosta que ele leve um catálogo. O catálogo quase não se usa mais, né? Você tem o catálogo digital, você envia pelo sistema e tal, mas a gente sabe que ele gosta do catálogo, ele gosta que o vendedor passe lá e abra o catálogo e converse com ele. É uma linha muito complexa para se entender, né, de medidas, de roscas e tal. Então, acaba que o representante também ensina ele, tira dúvidas. Então, no nosso caso, o melhor marketing de venda ainda é esse. O outro pode até auxiliar e tal, mas esse é o que funciona, é o que dá resultado. Nós temos muitos concorrentes que vendem só por televendas, né, e vende também, mas não é como o camarada passar lá, conhecer e bater papo, né? Não consegue igualar com esse sistema de jeito nenhum, né? Isso é claro que tem um custo, né? Tem um custo alto, mas para nós compensa demais. Para ter uma ideia, nós temos televendas também, né? Tem estados que não tem representante, é difícil contratar um bom representante, e aí vai no telefone, mas não é igual de jeito nenhum, né? Muito bom. Quem foi muito abençoado aí, gente? Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos aqui.